Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Como vocês sabem, faço parte da equipe de suporte técnico da TQS. E hoje, então, nos reunimos para a nossa 7ª web aula, né? De um conjunto de 8 web aulas do nosso curso padrão. Então, vamos iniciar falando de dimensionamento e detalhamento de lajes. Então, na discretização de uma laje maciça, né? Como é no caso do nosso projeto, exemplo, CTTQS, nós temos definido no arquivo de critério o espaçamento da malha a cada 35 centímetros. Então, vamos aqui no programa verificar que o modelo de grelha gerado apresenta, então, uma barra a cada 35 centímetros. E essa barra, ela tem ela tem 35 centímetros de largura, né, em função do espaçamento, e 15 centímetros de espessura, em função da altura do concreto da laje. Então, se nós visualizarmos o modelo de grelha, está limite último, nós podemos encontrar, então, os diagramas. Vamos isolar aqui um pavimento só, né, que é o pavimento típico que se repete. Tá normal. Ok. Parece que tivemos um pouquinho de problema de som, mas parece que está restabelecido, né? Tá ok, né? Então vamos na sequência. Então, como eu estava mostrando aqui, nós temos uma faixa na laje que nós dimensionamos, uma faixa correspondente para cada barra do modelo da grelha. Aqui está. Então nós temos o diagrama de momento fletor correspondente a cada barra, né? Então aqui no editor de esforços, nós temos as faixas correspondentes à largura e espessura. Bom, vamos voltar aqui para os slides. Então nós temos essa correlação estabelecida, uma barra no modelo de grelha e uma faixa no editor de esforços e armadura. Então, o detalhamento, então, se dá através da homogeneização dessas faixas. Então, nós temos alguns critérios que gerenciam a homogeneização das faixas e nós vamos, então, trabalhar para homogeneizar as tais faixas e ajustar o detalhe de armação na laje. Então, nós temos aqui a possibilidade de homogeneizar essas faixas por um comando de média ponderada. Então, vamos pegar aqui essa região central, onde a armadura está em torno de φ de 12,5 a cada 12,5. Então, vamos armar para φ de 12,5 a cada 12,5. Nessa região aqui, nós vamos armar para uma média aqui de φ de 12,5 a cada 20. Podemos explodir a faixa, se não ficar do jeito que... e usar aqui o comando para detalhar todas elas por φ de 12,5 a cada 20. Selecionamos uma e passamos o comando e homogeneizamos dessa maneira. Assim, nós temos como gerar a armação para cada uma das faixas. Então, note que nós temos faixas na direção
horizontal e faixa na direção secundária vertical. Nós temos faixas de momento positivo e faixas de momento negativo. Aqui tem uma situação interessante, né? Que nós temos valores aqui que aparecem em vermelho, justamente porque o definido aqui, ou o negativo escolhido para ser o esforço que atua na laje, nós podemos notar que eu tenho negativo aqui já dentro do apoio, né? Dentro do pilar. Então, isso aqui é um pico de modelo, né? Ou seja, eu vou trabalhar com um esforço negativo na região da laje, não na região dentro, basicamente, porque aqui já é pilar, né? Então, o que nós podemos fazer aqui, ó, é escolher um outro valor, né? Um outro valor mais dentro do diagrama. E aí, podemos então trabalhar impondo o momento aqui, ó, na região da faixa de valor momento. Está aqui, né? Um valor do diagrama, mas um diagrama já próximo ou mais afastado um pouco da face do pilar. E aí trabalhamos com esse tipo de detalhamento, né? E aí mandar regerar as armaduras. E aí nós temos as armaduras aqui das faixas positivas e das faixas negativas. Então podemos salvar o desenho. E dessa maneira nós temos então aqui no gerenciador o desenho de armadura positiva e o desenho de armadura negativa. Vamos voltar aqui nos slides. Então nós temos o trabalho de fazer a edição e a homogeneização das faixas. E aí, a partir dessa homogeneização das faixas, nós temos então o trabalho final de edição de desenho. Esse slide aqui ilustra os títulos dos elementos dentro de cada uma das faixas. Então, o primeiro aqui é correspondente ao valor do momento da faixa. O segundo aqui, o AS calculado para uma determinada faixa. Esse D aqui é a altura útil, né? E aqui o detalhamento calculado. Então, nós utilizamos comando de homogeneização de faixas. Podemos utilizar também comandos de grips, né? Onde nós selecionamos o botão e com o botão da direita selecionamos o comando. E aí podemos utilizar os comandos que nós utilizamos, de impor um valor de momento, de homogeneizar por uma média ou homogeneizar por uma das faixas. Esse comando aqui também define a propriedade das faixas e dá um arranjo de armadura possível para aquela faixa, diferente do que está detalhado. Esse comando aqui, que é o AS efetivo e AS calculado, é muito interessante, porque na edição das faixas, em função dos processos de homogeneização, nós podemos verificar a região em vermelho, né? Seria uma região onde eu estaria precisando de mais armadura do que a armadura detalhada, né? Então a gente pode criar algum equívoco no detalhamento da homogeneização das faixas. Esse comando aqui mostra a relação do que vai ser detalhado em relação ao que precisa efetivamente. E aí, por fim, é a edição dos desenhos, né? Então podemos trabalhar aqui diretamente no desenho, principalmente a partir da versão 18.5, que nós temos o ferro inteligente. Então, com o ferro inteligente, ó, ficou muito mais fácil movimentar as armaduras. Ó. Basta um comando, selecionar o elemento, movemos os textos para eliminar as interferências. Dessa maneira, nós eliminamos as interferências gráficas. Aqui nós temos uma faixa que pega um ferro variável aqui, agora esse ferro variável em função desse pilar, um pouco diferente aqui. Então nós podemos alterar a ponta de uma faixa já detalhada, selecionar o outro e eliminar, né? Assim, mover o outro, eliminando interferências, movendo o texto, o texto pode ser selecionado todo o conjunto ou apenas um trecho do conjunto. Então, com o ferro inteligente, né, a edição de armadura ficou bem mais prática, né? Então, notem que com facilidade nós alteramos o comprimento de uma faixa
E também com facilidade conseguimos eliminar uma posição, detalhamento de uma posição, e também podemos eliminar, movendo o texto de armação, eliminar interferências gráficas e chegando próximo já a um ajuste de detalhamento final, né, da armadura da nossa laje. Note que interferências gráficas aqui, nós podemos utilizar o recurso de uma linha de chamada de cota, né? E assim, então, trabalhar com os textos, ó, de maneira que eu consiga identificar os meus elementos gráficos, né? Vamos mover esse texto para cá. E aí podemos chamar uma linha de cota. E trabalhar aqui com o detalhamento da laje, né? Ajustando, removendo interferências, de maneira que eu fique com o desenho próprio ou perceba aqui, ó, um ajuste no comprimento, né? Ele já acerta descontando o comprimento, já acerta os quantitativos. Esse é o novo ferro inteligente, né? E assim nós temos, então, o desenho final de armadura, né? O desenho final, aí eu posso, sim, em arquivo, salvar. Esse é o desenho de armadura positiva. E aí eu passo para a edição final dos desenhos de armadura negativa, também eliminando interferências e ajustando o comprimento de faixas. Então, utilizando esses recursos de edição de armadura, principalmente agora com os recursos de ferro inteligente, se tornou muito mais prático aí o detalhamento das armaduras de uma laje. Então, primeiro passo, homogeneizar as faixas, e segundo passo, editar os desenhos finais de armadura. Na edição final, também posso ter acesso a todos os dados do ferro, inclusive bitola, quantidade, espaçamento, posso alterar. Também tem um recurso de gerar os desenhos de armadura nas direções principais, né? Nós fizemos isso aqui, né, de gerar um desenho. Nós poderíamos gerar um desenho na direção horizontal e um desenho da armadura positiva na direção secundária, né? Seria a armadura inferior e a armadura superior do positivo, né? E também posso gerenciar, pelos critérios de projeto, a maneira como eu quero quantificar os espaçamentos, né? Junta face, meio espaçamento ou espaçamento inteiro. Também a configuração de arquivos de critério. E o acesso aos arquivos de critério, vocês sabem, a qualquer instante eu posso editar os critérios. No caso aqui vamos editar os critérios de lajes. E aí temos alguns critérios aqui, como por exemplo, né, a possibilidade de detalhar, né, as armaduras. As armaduras, eu posso criar um desenho independente por direção, né? Sim ou não, certo? Aqui o cálculo da quantidade dos ferros e assim por diante. Então, eu ajusto os critérios de desenho, critérios de cálculo, para ter a minha laje armada da maneira que podemos detalhar no desenho de armação a indicação da direção principal, também é uma opção. E as interferências gráficas, né? A edição final dos desenhos de armação, eu prefiro, é claro, editar. O próximo assunto aqui no detalhamento, dimensionamento e detalhamento de lajes é a punção. Então nós temos aqui algumas fotos, né, em um desenho de um ensaio, né, onde é carregado uma laje para ver até a ruptura, e aí podemos perceber aqui o alinhamento da ruptura justamente aqui coincidindo com os nossos perímetros de punção.
E aqui, ó, em função do tipo de ruptura, percebemos também a necessidade, né, da armadura de colapso. A verificação de punção ela é feita em função da comparação do tal RD1 com o tal SD. Então, se tal RD1 for menor que tal SD, ocorre aí a necessidade de armadura. E aí, na região, é executado, então, o detalhamento da armadura, levando em consideração a armadura longitudinal. Então, vamos ver aqui um projeto, né? Vamos pegar aqui o CTTQS Lages, um projeto modificado, onde nós temos esse pilar, o pilar da região da laje 1, aqui no central da laje 1, virado, né? De maneira que, né, assim vai aparecer a punção. Vamos aqui, então, acionar o pavimento tipo 3A5 do nosso projeto. Onde nós vamos comparar de conexão e vamos, com a conexão restabelecida, vamos voltar a falar do assunto punção. Muito bem, agora com a conexão restabelecida, vamos voltar a falar do assunto punção. Então nós temos aqui uma foto, né, de um ensaio, onde é ilustrada aqui a maneira de ruptura da punção, indicando aqui a presença, inclusive, dos perímetros de punção. E aqui, acima, nós temos uma imagem, né, de um slide ilustrando a maneira que a punção acontece, a ruptura da punção acontece, e ilustrando aqui a necessidade, é claro, da armadura, né, de combate a esse tipo de colapso. Então, o programa ele faz o levantamento das cargas de cisalhamento, né, a força cortante, aplica essas forças no perímetro de punção e compara o cálculo, né, com o cálculo tal RD1, se for menor que tal SD, ele vai armar e ilustrar qual é a armadura necessária. Aqui está a maneira como é reconhecido a força cortante no perímetro. Então, o programa separa aqui subperímetros de punção. Então, nesse trecho de perímetro de punção, então é levantado qual é a carga de cortante, né? Qual é a força cortante atuante nessa região, e aí é distribuído conforme foi ilustrado aqui. Então, nesse perímetro aqui resultou um carregamento de 12,19 toneladas da força na barra, aqui no subperímetro, e é verificado esse cálculo, e aí é comparado a necessidade ou não de armadura. Quando necessário, o programa, então, arma. Eu tenho aqui o editor de esforço e armadura. Nós temos as faixas dos perímetros de punção,
Aí ele vai verificar perímetro a perímetro. Então, se nesse, por exemplo, houve a necessidade de armadura, ele verifica mais um e ainda mais um último, tá certo? E aí a armação é ilustrada aqui com esses pontinhos azuis, né? Então, com esse ponto azul, é mostrado, então, a necessidade de armadura e o detalhamento de armadura aparece aqui no rodapé. Esse detalhe é um detalhe típico, né? Gravado no banco de dados. Então, essa cobrinha em zigue-zague aqui de armadura, né? É um DWG gravado no banco de dados. Vamos mostrar aqui, ó, que nós podemos acessá-lo aqui por edifício, árvore, escolher uma pasta, né? Na pasta TQSW, suporte, lajes, blocos. Nós temos aqui, então, os estribos de punção. E aí, no caso de laje maciça, é usado esse aqui, ó, o PUA, né? PUA. E no caso de laje maciça de 15 centímetros, é o PUA 15, que é o desenho utilizado na armação. Né? Então, você pode editar esse desenho, né? E substituí-lo graficamente por um desenho de estribo fechado, por exemplo, né? Ou também pode-se usar um estribo do tipo Studies, né? Então, vamos voltar aqui para o projeto. E aqui no slide, então, nós temos aí o desenho. Esse tipo de ilustração gráfica, que no caso aqui é o PUA 15, ele pode ser substituído por um desenho gráfico que você representa na edição gráfica mesmo, né? No caso da necessidade de armadura de colapso progressivo, o programa também vai ilustrar e vai detalhar a armadura e a comparação dessa armadura. Aqui nós temos esse slide mostrando uma situação que acontece aqui no nosso projeto CTTQS, né? Esse pilar 201, pilar 202, ele nasce direto na laje. Então, nesse caso, também é realizada o dimensionamento, a punção, né? Ocorrendo a necessidade de armar, o programa arma e gera o detalhamento, e o cálculo da punção, então, se dá da mesma maneira como quando um pilar recebe o apoio direto da laje, ou, no caso, como esse aqui, um pilar que apoia diretamente na laje. Então, a verificação da punção, o modelo estrutural trata adequadamente esse tipo de apoio. E as lajes passam a ter grande esforço cortante, punção e de flexão, que são tratados dentro do editor de esforço, da mesma maneira como nós vimos na situação inversa, né? A homogeneização das faixas nas regiões é criada, e a partir da versão 18 foi criado mais um critério, né, que pode ir tentando aí na tentativa de homogeneizar e tornar mais prático o detalhamento das lajes. Para lajes armadas numa direção, a partir da versão 18 também foi criado um cálculo automático, né, e definido por padrão, comparando ali o item da tabela 19.1 de valores mínimos da armadura passiva aderente, né? Também está adequado para a nova versão. Outros itens aqui, ou outros recursos que podem ser tratados no dimensionamento de lajes, utilizando o TQS, nós vimos aqui um exemplo de laje maciça, né? Mas nós poderíamos ter também um exemplo de laje nervurada, aquela nervura trapezoidal, ou laje treliçada. Também temos a ferramenta de dimensionamento e detalhamento de laje protendida, e também temos a possibilidade de geração de detalhamento de armadura de lajes utilizando telas soldadas, né? Então, é um recurso disponível no CAD-GCDP que combina com esses recursos do editor de esforço do lajes. Vamos, então, ao próximo tópico, né? Que é... Agora nós vamos falar do dimensionamento e detalhamento das fundações. Então, aí na sequência, nós vamos ver que o programa nosso CAD-TQS dimensiona e detalha laje, elementos de fundação do tipo blocos sob estacas e sapatas isoladas. Então, a transferência dos esforços para o dimensionamento dos elementos de fundação é realizada a partir do processamento de córtico espacial.
Existe a possibilidade da edição desses esforços, existe a possibilidade de reconhecimento e visualização de listagens desses esforços, e também existe a possibilidade de alteração da geometria desses elementos, uma vez que eles são lançados, né, no modelador estrutural. Bom, podemos então, aqui no programa, verificar aqui um projeto, né? Vamos aqui primeiro no CTTQS blocos. Onde eu tenho o nosso projeto CTTQS com uma solução em blocos sob estacas. Então, nós estamos aqui no modelador estrutural. Nós temos aqui os blocos definidos, né? E os baldrames. E essas informações, combinada com os esforços provenientes do processamento de pórtico espacial, né, são transferidos e dimensionamos essas peças em nosso programa de fundações. A mesma coisa se passa no caso de um projeto de sapatas, né, com a solução de sapatas. Então nós temos aqui esse nosso mesmo CTTQS com uma solução de elemento de fundação do tipo sapatas. Então essas sapatas foram definidas no modelador estrutural e ao realizarmos o processamento global, os dados são gravados aqui no programa de fundações e aí nós então podemos dimensionar e detalhar as fundações. Aqui a importante informação, né, do coeficiente de mola. Já mostramos aí na primeira web-aula, né, a definição dos elementos estruturais. Aquela web-aula quando nós mostramos como definir um bloco, como definir uma sapata. Vamos aqui ilustrar novamente. Aqui no pavimento fundação, né, nos dados de bloco, por exemplo. Um bloco como esse aqui, um bloco de 4 estacas, nós devemos definir um coeficiente de mola, né, relativamente mais rígido nas direções x e y. Agora, um bloco como esse aqui, né, ele tem capacidade menor ainda de absorção de esforço de momento, então a mola aqui com relação ao coeficiente de mola em rotação x e y é um valor bem menorzinho. E assim por diante. Portanto, quanto maior a rigidez do bloco, menor o coeficiente de mola. Maior o coeficiente de mola, né, mais rígido. E quanto menor a dimensão do bloco, ou seja, menor a capacidade do bloco de absorver esforços, então menor é o valor da mola. De maneira que o esforço que será transferido para o dimensionamento desses elementos é um esforço de momento relativamente pequeno, né, principalmente para os blocos de uma ou 2 estacas. Eu tenho que ter uma fração decimal de momento, porque mais que isso eu precisaria armar a estaca e o nosso programa não é um programa de dimensionamento com estacas armadas, né? Então, o bloco de uma estaca não tem capacidade de absorver momento, portanto, bloco de uma ou 2 estacas nós definimos os coeficientes de mola à rotação x, y. O mesmo ocorre no caso de projeto com sapatas, né? Podemos vir aqui nos dados do modelador estrutural e perceber aqui que essa sapata, por exemplo, essa S4, que tem grande capacidade de equilíbrio da rotação, nós provavelmente não precisamos definir aí um coeficiente de mola. Já uma sapata de divisa como essa aqui, daí sim, nós vamos precisar definir um coeficiente de mola, a rotação, pelo menos na rotação na direção principal, né? Então, por se tratar aí de uma sapata que ela está em pé aqui em relação à planta, né? Então, em torno desse eixo Y aqui, nós temos que liberar a rotação de maneira que esse momento não vá para a ventilação e se equilibre em relação à viga de travamento e o pilar que está chegando nessa sapata excêntrica. Portanto, aí a necessidade da definição dos coeficientes de mola, pelo menos coeficiente de mola rotação,
para blocos e sapatas. E uma vez definidos os dados, uma vez processado o processamento global do edifício, os esforços são transferidos, a geometria é transferida e o elemento de fundação é dimensionado. Bloco sob estaca tem a característica de receber esforço de força normal e momento fletor em torno dos eixos principais. Já as sapatas têm a capacidade, né, e a característica de receber esforços de força normal e também forças horizontais nos planos x e y, e momento em torno dos eixos principais x e y. Então, nós temos em cada um dos dimensionamentos relatório onde é apresentado a envoltória de esforço de dimensionamento. Podemos visualizar isso aqui no programa, se for o caso de projeto de fundações em sapata, podemos visualizar o dimensionamento das sapatas, e a cada sapata dimensionada, nós temos aqui a envoltória dos casos de carregamento. No caso de blocos sob estacas, também temos um relatório específico para dimensionamento de bloco, onde aparece cada um dos blocos e aparece também a envoltória de carregamento de esforço, normal e momento fletor. Aqui está. Combinado com a geometria e os esforços, nós temos os arquivos de critério também, onde estabelecemos o modelo estrutural que vamos utilizar, quais são os critérios de dimensionamento para bloco ou os critérios de dimensionamento para sapata. Esses critérios estão relacionados, né, às características do dimensionamento, como, por exemplo, bloco de até 6 estacas é utilizado o bloco considerado rígido, cujo ângulo para dimensionamento deve ser no intervalo de 45 a 55 graus. A consideração do pilar deve ser relacionada à seção quadrada ou retangular. Se eu for definir um pilar circular ou um pilar de seção qualquer, eu devo tomar o cuidado, né, de definir o pilar equivalente no modelador estrutural. Com relação a bloco de 7 a 24 estacas, nós temos aí outra teoria, né? O cálculo, a flexão normal pelo método CB-FIB. A partir da versão 18, né, foi implementado a possibilidade, em função da definição do arquivo de critério, o dimensionamento do bloco sob estaca em função da carga máxima, né, das estacas. Então, abrimos o arquivo de critérios, definimos aqui a consideração da capacidade máxima de carga das estacas e definimos qual o diâmetro e qual a capacidade de carga da estaca. Dessa maneira, será gerado automaticamente um caso de carregamento onde o bloco será dimensionado pela força normal, que será a soma, né, da capacidade em função do número de estacas. A partir da versão 18 também foi criado, né, um novo critério para indicar qual é a maneira que você quer realizar o dimensionamento do bloco. Foi criado aí o método Fusco, e aí fica em função da escolha e definição do arquivo de critério. Com relação à sapata, foi implementado no programa o método do professor Paulo Bastos, lá da Unesp de Bauru. Dessa maneira, nós temos um novo tipo de tratamento no dimensionamento das sapatas, né? Então, nós temos um outro resultado, esse resultado com uma segurança diferente, né? Com mais segurança e valores encontrados para a região comprimida um pouco mais tranquilo do que o método antigo. E ainda, com relação às sapatas, né, nós temos critérios onde você vai definir a tensão no solo, qual o limite da área comprimida mínima, qual a aderência barra escorregamento das armaduras da seção S1 e os critérios e os coeficientes de segurança para tombamento e deslizamento. Então, nos relatórios de dimensionamento, nós encontramos resultados, né? E todos os resultados com legenda, se relacionando, então, com cada um dos blocos do projeto realizado. Tanto para dimensionamento de bloco, quanto para dimensionamento de sapatas.
A informação importante aqui com relação aos dados de geometria e carregamento, né, que já havia dito para vocês que a geometria é proveniente dos dados lançados no modelador estrutural e os esforços são provenientes do processamento de pórtico espacial. Então, quando nós editamos aqui os dados de sapato ou dados de bloco, nós temos aqui no cabeçalho da tela que os esforços e a geometria foram provenientes do pórtico espacial e do modelador estrutural. Então, vocês percebam que, com relação à geometria, aqui no editor de esforços eu não consigo fazer alteração, justamente porque o controle dessa geometria está lá no modelador estrutural. Então, caso eu queira fazer alguma alteração, eu devo então voltar no modelador estrutural e alterar a geometria e processar novamente. Dessa maneira, tanto a geometria quanto os carregamentos serão atualizados automaticamente. Agora, existe a possibilidade de você mudar o controle para esse editor, alterar o valor, salvar, processar novamente e experimentar aqui um processamento localizado no CAD de fundações sem ter a necessidade de alterar a geometria lá no modelador. Agora, o ideal é que nós deixamos, então, o controle de geometria e de carga em função do modelador do pórtico espacial, e aí qualquer alteração necessária é mais seguro alterar os dados no modelador estrutural, alterar a geometria e processar novamente, e aí os dados serão atualizados e o novo processamento já fará coerência com os dados. Inclusive, principalmente no caso do sapato, né? Em função da possibilidade de interferência gráfica de uma sapata com outra. Essa edição também permite para todos os elementos, mas como eu dito para vocês, é preferível sempre voltar ao modelador e editar esses dados. E ao final do processamento, então, nós temos a possibilidade, né, de visualizar os resultados como gráficos e visualizar também as mensagens de erros, né? Vamos aqui fazer um exercício aqui de como usar isso aqui. Então, ao final do processamento global, eu posso então clicar aqui no botão de avisos e erros e aí selecionar aqui fundações, né? E visualizar aqui alguns erros, né? Então, por exemplo, eu tenho mensagem de aviso e a mensagem de erro. Essa primeira aqui é uma mensagem de aviso médio, né? Onde ele indica, né, que a distância do eixo da estaca até a face externa do bloco está definido com 45 centímetros. E em função da geometria desse tipo de bloco, que no caso aqui é um bloco triangular, seria mais indicado 50 centímetros. Então, seria como se eu voltasse aqui nos dados do modelador estrutural, né? E esse bloco 1 aqui, ó, exatamente os dados aqui da distância do centro da estaca até a face do bloco, 45 centímetros, o dimensionamento está recomendando com uma mensagem de aviso médio que essa dimensão deve ser 50 centímetros em função da necessidade de colocar uma armadura, contornando externamente a estaca e internamente ao bloco. Outra mensagem de erro aqui agora sim um erro grave, né? Onde a tensão do pilar, né, na face superior do bloco, a tensão está um pouquinho acima da tensão admissível, tá certo? E aí a indicação ali da possibilidade de alterar ali o ângulo, né? Ou alterar o ângulo da biela, ou então alterar um pouco, aumentar um pouco o espaçamento entre as estacas para diminuir essa tensão. Outra mensagem de erro grave é justamente aí também, né, o ângulo que de 56,1. Então quer dizer que o bloco, para ser considerado na teoria de bloco rígido, esse ângulo não pode passar de 55 graus. Então, o programa indica aí a necessidade de alterar as dimensões desse bloco de maneira que o ângulo da biela fique em torno de 55 graus. Ou a altura, né? Aqui temos a altura útil do bloco aí está de 81 centímetros e ele recomenda aí uma altura máxima em torno de 75, 78 centímetros. Aí ajustaria tanto a tensão quanto o ângulo da biela comprimida. Com as mensagens, nós identificamos as mensagens e temos a possibilidade, inclusive, de fazer uma relação da mensagem com o dado informado, ou então da mensagem com o erros graves devem ser eliminados, né? E a maneira de eliminar, no caso, aí o programa até faz uma indicação do que precisa ser alterado. Nós voltamos no modelador estrutural,
alteramos e criamos novamente um novo processamento e teremos um novo resultado. No caso de sapata, também temos ali a mensagem indicando que o percentual da área da sapata comprimida, que deve ser 75%, aí no exemplo ilustrativo aí está mostrando que tem um percentual apenas de 48%. Então é emitida uma mensagem de erro grave e aí a necessidade de correção. Outra mensagem importante, essa acontece aí no nosso projeto CTTQS, aí onde nós fizemos uma solução com sapatas, né? Indicando que eu tenho essa sapata S11, que eu tenho 2 pilares nascendo. O programa permite essa definição, mas ele indica aí a necessidade especial aí de uma verificação local no elemento de fundação, porque em função da teoria utilizada para o dimensionamento da sapata, falta ainda algumas verificações em relação às tensões internas da sapata que o programa CAD Fundações não verifica. Então, nós precisaríamos fazer algumas verificações manuais aí para utilizar o detalhamento dessa sapata. A ferramenta aqui de edição final de desenhos, né, muito interessante, é a equivalência de desenhos, né? Então, eu posso escolher um pilar e fazer a equivalência com os demais. O pilar que é igualado tem alteração no título e o pilar que é igualado tem também alteração na gráfica, que aí ele ganha a tarja de pilar igualado. A mesma ferramenta também funciona, no caso, para sapatas isoladas. A partir da versão 18, né, o programa faz o dimensionamento dos blocos de 9, 12, 15, 16, 18, 20 e 24 estacas, né, com a armadura concentrada na direção principal das estacas. Agora, no caso de blocos de 7, 8, 10 ou 8 estacas, que não existe simetria, né, então a armadura é detalhada distribuída na face. E nesses casos, né, a norma recomenda uma majoração de 20% em relação à armadura necessária. Então, é detalhado 120% do AS necessário no caso de armadura distribuída. Tá ok? A partir da versão 18 também, foram criados novos tipos de detalhamento, né? O desenho de armação da sapata pode ser assim lateral ou lateral em perna na esquerda. No caso da edição rápida de armadura, para a edição final dos desenhos, também é possível editar rapidamente as armaduras, ou então, agora com o ferro inteligente, fica um pouco mais fácil, né? Alterar utilizando os recursos de edição gráfica mesmo, né? Na versão 18, né? Também é possível utilizar esse critério aqui de dobra dupla, né, na armadura das sapatas. E ainda na versão 18 será disponibilidade o dimensionamento de sapata flexível. Tá ok? Então assim nós encerramos aí o nosso assunto de hoje, né? E nos colocamos à disposição para perguntas e respostas. Então, quem tiver alguma pergunta, pode fazer o texto aí endereçado a todos os participantes. A nossa colega Liliane fará a leitura dessas perguntas e nós vamos tentar responder a todas. Tudo bem, Liliane?
Sem perguntas, Armando. Lembrando a todos aí, então, que eu coloquei, estou colocando aqui o meu telefone, né? E o meu e-mail. E lembro a todos que a nossa web aula provavelmente será gravada e encaminhada para vocês pela nossa colega Liliane e provavelmente terá 2 links aí, uma vez que nós tivemos uma interrupção, né? Tá ok? Então, como não temos mais perguntas, vamos encerrar a nossa web aula. Agradeço a participação de vocês e agradeço também a participação da nossa colega Liliane. Obrigado a todos e até a quarta-feira próxima, onde o assunto tratado será plotagem, né? Então, na próxima quarta-feira, 16 horas e 5 minutos, teremos a nossa última web aula. Obrigado a todos e até lá.